que, conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária municipal de saúde, Juliana Salim, está acompanhada dos assessores da Secretaria de Saúde. Nós vamos falar hoje sobre a saúde em Três Lagoas, né? Eu quero agradecer primeiro a secretária por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja bem-vinda, secretária. Bom dia, eu que agradeço. Estamos aqui para compartilhar, né, as informações que vocês necessitam e a população, às vezes, tem alguma dúvida, alguns esclarecimentos, estamos aqui para isso. Bom, ela está acompanhada aqui do Antônio Honorato, que é farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia também, Antônio, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, que prazer poder falar um pouquinho da saúde de Três Lagoas com vocês hoje. Secretária, a gente começa falando sobre medicamentos. Os medicamentos já chegaram nos postos de saúde ou ainda não? Os medicamentos, eles foram licitados. Nós temos que entender que nós temos dois tipos de componentes de medicamento. Nós temos os medicamentos não pactuados e os medicamentos pactuados, né? Os medicamentos não pactuados, o que seriam eles? Seriam medicamentos especiais que são prescritos aí para uma parcela só, né, da população, que tem muito incentivo também com o Estado, né? Tem a parceria do Estado, alguns são distribuídos a responsabilização do Estado. E os medicamentos pactuados, né? Que são aqueles medicamentos que são prescritos normalmente aí nos postos, né? E toda a população faz uso. Nesses medicamentos pactuados, a gente tem uma lista de 193 medicamentos hoje, né? Prescritos. E desses 193 medicamentos, 8, né, ainda não chegaram, 4 estão a caminho, né, a trânsito que a gente fala, já foi faturado, já está a caminho, e 4 nós tivemos algumas dificuldades com as empresas. Por quê? No processo licitatório, quando você entra na licitação, até as pessoas perguntam, né, mas por que você aceitou essa empresa? Nós não aceitamos. A empresa, no processo licitatório, ela se coloca, ela coloca o seu valor, e dentro daquele valor que ela coloca, ela é habilitada ou não. Essa empresa, ela foi habilitada em 4 medicamentos, né? Um deles é um dos medicamentos mais procurados, que é o medicamento de diabetes, né? E a gente está em contato com essa empresa, ela tem até o dia 22 para nos dar um posicionamento, para saber se é o problema da empresa ou se é um problema da distribuidora, que tem diferenças. Mas nós, mesmo assim, nós já estamos agilizando para que, independente dessa distribuição pela distribuidora, a gente consiga, né, empréstimos com outras cidades vizinhas. Então, hoje os medicamentos que estariam em falta seria, né, para quem tem diabetes, é isso? E um dos para quem tem diabetes. E os demais? Os demais ibuprofeno, vou passar para o Antônio aqui. A gente está com poucos itens em faltas na atenção básica, né? Como a própria secretária disse, apenas 8 estão em faltas. Hoje nós temos em falta também, além da glicazida, a doxazosina, que é um medicamento de alta procura, utilizado para o tratamento de hiperplasia prostática. Temos em falta também a prednisona de 20. Entretanto, a gente tem opções terapêuticas para suprir essas necessidades. Por exemplo, da prednisona de 20, hoje nós temos disponível a prednisona de 5 mg, dando essa arma, esse arsenal aos médicos prescritores para poder fazer o manejo adequado para cada paciente, visando garantir a segurança e a qualidade de atendimento a todos os munícipes de Três Lagoas. Exato. Secretária, esses medicamentos que foram adquiridos, a senhora acredita que será o suficiente para quanto tempo e não vamos voltar a ter esse problema dessa falta que a gente sentiu aí nos últimos dias, uma falta maior? Uhum. A falta de medicamentos ela está muito relacionada a vários aspectos, né? Como a gente tinha falado da outra vez. Um dos aspectos dele é a questão das empresas que, às vezes, elas se colocam no mercado, elas participam dos processos licitatórios e na hora dela disponibilizar aquele medicamento, ela não tem ou fala que não consegue disponibilizar. Hoje nós vamos ser mais atuantes, digamos assim, né? Hoje todas as empresas que participarem dos nossos processos licitatórios e não cumprirem, né, o que o processo diz, nós vamos estar notificando, porque quando a empresa ela é notificada, ela perde a capacidade de entrar em novas licitações. Então, a empresa ela tem que estar ciente que se ela for participar de um grande
de um grande processo licitatório e ela, eu quero ibuprofeno, tá na minha lista, eu tenho, então eu entro, senão eu não entro. Então nós vamos ser mais cautelosos nesse sentido, de ser mais firmes, né, para que não aconteça isso e melhorarmos a questão dos nossos planejamentos, né, com a aquisição de sistemas que nos visualizem, né, a estabilidade. Eu consigo olhar necessariamente o que mais sai, o que menos sai, e assim a gente ter cautela para que a gente não passe mais por esse momento difícil, porque a gente sabe que a população ela precisa, né, dos medicamentos. Concomitantemente, nós queremos falar também que a gente está trabalhando em várias questões pontuais e assertivas dentro da Secretaria de Saúde. Uma delas é a comissão que a gente montou, né, para a gente escrever o REMUME. Né? O REMUME é algo muito importante que vários municípios pequenos já têm. A gente tem o REMUME nacional, o REMUME estadual, o RENAME estadual, e a gente precisa ter um municipal. O que é isso? Eu ter determinado qual é o tipo de medicamento que Três Lagoas vai ofertar, porque senão fica muito no escuro. O médico, ele chega, né, na cidade, ele está trabalhando ali, vamos supor, na parte municipal, e ele não tem o direcionamento. Eu não sei qual é os medicamentos que eu posso estar prescrevendo. Porque às vezes ele prescreve um que não está dentro da lista, né? Que não está dentro da lista da rede, e eu tenho um similar que faz o mesmo efeito, que tem a mesma possibilidade de tratamento. Então isso vai nos nortear para que a gente tenha, né, um caminho a olhar. Porque quando eu tenho aquele caminho a olhar, eu não preciso ter 5 opções do mesmo medicamento. Eu posso, dessas 5 opções, eu vou escolher 2. Quer falar, Antônio, sobre isso? É muito legal. Esse decreto foi publicado agora em julho, né? Foi instituída, então, a Comissão de Farmácia Terapêutica, que, para ter uma ideia, Três Lagoas nunca teve uma REMUME própria. Então, a gente está estudando todo o perfil, os medicamentos que hoje são utilizados no município, fazendo uma análise criteriosa para poder selecionar, entendendo o perfil epidemiológico da cidade, a necessidade dos nossos pacientes, buscando selecionar os melhores medicamentos para poder atender a população de forma adequada. Para ter uma ideia, nessa comissão estamos falando de médicos, farmacêuticos, dentistas, pessoal da contabilidade, ou seja, uma equipe multidisciplinar para ter uma visão ampla sobre todos os medicamentos e todas as necessidades da população. Certo. Qual que foi o valor investido agora com a compra desses medicamentos, secretário? Em média de 6 milhões. 6 milhões que dá para esse ano todo? Uhum. Seria isso, né? Sim. Quando vocês falam dessa comissão, enfim, planejamento, o planejamento é fundamental até para se evitar isso que aconteceu. Por exemplo, se no ano passado tivessem feito isso, esse ano não teria faltado medicamentos. E é importante a gente falar isso. Eu estou até lendo o recadinho aqui da Thelma Brum. Ela diz, olha, lamentável, a saúde é sempre a mesma coisa. Falta medicamentos o ano todo e são remédios básicos de urgência, como pressão, diabetes, receitas por psiquiatra, enfim. É isso que a gente está falando, né? Se não tem um planejamento, sempre vai ter esse problema, os pacientes reclamando, a prefeitura sempre justificando, problema de licitação, então tem que ter realmente um planejamento, né? O planejamento é a base de tudo, né? E uma das coisas muito, hoje em dia, que a gente tem permeado nessa gestão do Dr. Cassiano, é a confiança, né? Então, a confiança é algo muito difícil hoje. Então, fazer com que essa população comece a entender e confiar na saúde de Três Lagoas. Porque quando a gente começa a andar em outros lugares, a gente sabe que a saúde ela tem os seus pontos de melhoria, mas ela está caminhando. Então, a gente vem aí para fazer estratégias de planejamento para trazer essa confiança novamente à nossa população, para que ela confie mesmo que nós vamos engrenar aí num processo que não é fácil, né? É um processo desafiador, porque você a cada dia vai trazendo e norteando na parte técnica para que isso aconteça, né? Nós estamos em 2021, no século 2025, no século 21, e ainda não temos coisas básicas como uma câmara técnica que visa
fortalecer uma coisa tão básica hoje em dia, que é os medicamentos. É uma lista de medicamentos para que eu norteie aquela qualidade do atendimento do médico prescritor, porque ele precisa saber o que ele tem disponível para fazer o tratamento do seu paciente. Exato. Falando agora em consultas e exames, né? A população também estava reclamando da demora, que não estava conseguindo. Hoje, como que está a situação em relação a consultas e exames? Olha, as consultas e exames, elas estão girando, elas estão saindo. A gente precisa entender qual é, né, a consulta e o exame que está sendo pontuado. Mas nós, de uma maneira geral, nós estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Nós temos aí a regulação trabalhando sobre isso. Nós fomos no Estado, né? Permear aí para tentar entender, levantamos indicadores para tentar entender essa fila. As filas hoje, elas estão, né, começando a girar. Nós fizemos estratégias, porque quando você fala de fila e de atendimento, ele não é somente a fila em si. Eu preciso entender o que está acontecendo lá na ponta. Então, nós fomos até a ponta, nós fizemos estratégias de mudança na clínica da criança, na clínica da mulher, na clínica de fisioterapia, na clínica ortopedia, para que as minhas especialidades consigam atender essa população que vem ali das unidades básicas de saúde, né? Porque a fila, ela começa a ser gerada nas unidades básicas de saúde. E hoje visando esse pensamento, eu preciso também fortalecer o meu médico das unidades básicas de saúde. Nesse fortalecimento, eu consigo fazer manejamento, que nós estamos já iniciando a fazer, para que eu tenha médicos especialistas da saúde da família que estejam em todas as minhas pontas, que tenham mais resolutividade, que consigam ver o meu paciente como um todo e ter a qualidade do atendimento. E aí, quando ele começa a fazer a investigação, que é a obrigatoriedade e, na realidade, o foco da unidade básica, ele começa a investigar aquele paciente. E nessa investigação, ele é mais criterioso em fazer os encaminhamentos. E nesses encaminhamentos, quando eles são feitos, quando chega na ponta, a gente tenha uma média de atendimento, né, de resolutividade mais rápida. É essa que a gente está procurando. Mas de que maneira conseguir fazer isso? Porque a população sempre reclamou. Vou no posto de saúde, o atendimento é rápido e tal, e aí aquela burocracia chega lá. Por isso que muitas pessoas acabam indo para a UPA, porque sabe que lá pelo menos o médico já vai atender, quando necessário já faz exame lá mesmo. Como fazer para que os postos de saúde realmente atendam como deveria? Que os médicos sejam mais criteriosos. Ana Cristina, os médicos dos postos de saúde, eles são médicos especialistas da família. É uma especialização. Ele tem ele fez aquela residência, aquela especialização nessa investigação. Então, hoje, nos últimos concursos que foram abertos, não foi aberto um concurso específico de médico que tenha essa especialização. Então, gerando aí muitos médicos que entraram de formações mais novas, digamos assim, né? Ele é mais recém-formado, digamos assim. Então, hoje a gente está fazendo, junto com o doutor Henrique, né, na secretaria, um apanhado de toda essa. A gente começou a apanhar essas 17 unidades e a gente pontuou quais as unidades mais resolutivas de Três Lagoas. Então, nós temos 3 a 4 unidades mais resolutivas, aonde exatamente tem os médicos que são especialistas na saúde. Então, o que a gente fez? A gente começou a fazer alguns remanejamentos. Eu pego um pilar, eu tenho 3 pilares no mesmo local. Eu pego um desses pilares, remanejo ele para um local, como a gente fez na Chácara Eldorado, remanejo esse médico para lá, porque ele é o pilar, ele é o esteio, ele vai ser aquele direcionador dos outros médicos que às vezes está chegando no município, não conhecem a realidade, são muito bons, mas ainda não tem aquele feeling ou aquele amadurecimento na estratégia da saúde da família. Então, a gente está trabalhando nisso, trazendo também um coordenador médico aí para a secretaria, visando as unidades básicas para a gente potencializar, para a gente ter uma resolutividade e quando o paciente chegar na especialidade, ele chegar com aquele encaminhamento direcionado. Realmente é esse problema pneumo. Então, hoje, vamos supor, porque às vezes a gente só fala de filas, mas pneumologista, eu não tenho fila.
né? Reumato, eu tô com uma fila muito pequena. Oftalmologia, hoje ela roda muito rápido, né? A gente entrou com uma fila mais ampla, mas a gente fez ajustes que roda rápido. Ortopedia, nós estávamos com uma fila de uma média de 600 pacientes na fila. A gente fez algumas medidas dentro da unidade, de fluxos mesmo, e hoje, essa semana, a gente foi bater meta, a gente está com uma média de 60 pacientes apenas, né? Em um mês a gente conseguiu fazer esse trabalho, mérito dos médicos ortopedistas da clínica de ortopedia. E hoje qual que é a maior demanda em especialidade que tem fila e que está demorando? Quer falar? Eu estou aqui também com o José Francisco, que é o diretor de regulação. José, bom dia também, seja bem-vindo. Vamos dar voz a esses especialistas que são muito bons. Ana. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande na fila de endocrinologia, né? E buscando resolver esse problema, a gente fez algumas parcerias. A gente só conta com uma especialista na rede e a gente fez a parceria da telemedicina, justamente para resolver esse problema da fila que a gente tem. A nossa expectativa aí é estar conseguindo atender mais de 50% dessa fila nos próximos meses, junto com essas parcerias com o Estado, com o governo federal. Diante dessa experiência de telemedicina, a gente enxergou que as especialidades que a gente tem dificuldade vão ser sanadas dessa forma. E quais são, além da endócrino, o que mais? Olha, hoje a gente tem um problema com psicologia, né? Psicologia vem forte também, a gente fortaleceu o nosso ambulatório e a telemedicina vem junto. A gente tem um problema com psiquiatria, também está vindo junto nessa parceria. A gente tem um problema, tinha um problema na ortopedia, a ortopedia já foi sanada, assim como a secretária disse, né? E acho que as 3 maiores filas que a gente tem, esse problema é hoje mesmo, tá? A nossa meta e até o final do ano é resolver essas 3 especialidades. E esse ano já começa a telemedicina com essas especialidades? Já inicia. Já, na verdade, telemedicina já é uma realidade em Três Lagoas, né? Não para todas as especialidades, seria isso, né? Sim. A ideia é ampliar, então. Isso. Eu, inclusive, estou com um recadinho do Reinaldo Duarte, ele diz, Ana, pergunta para a secretária por que não tem mais acompanhamento psicológico nas unidades básicas de saúde? Eu acho que ele está citando a respeito do programa EMULT, né? O programa EMULT é um programa do governo federal, ele é um programa com uma estratégia muito boa, mas quando a gente foi fazer a análise, né, crítica e ver indicadores, que acontece? Os postos de saúde hoje, eles são postos de saúde antigos, né? Quando se pensou e construiu aquela unidade de saúde, era uma, no máximo 2 para 2 equipes. Então, aumentou-se muito a população e a gente não teve mais construções afinco que conseguisse ser paralelo a esse aumento à população de Três Lagoas. Então, os postos de saúde, muitas vezes eu aumentei as equipes, porque eu aumentei o contingente populacional, e eu não tenho ali dentro do posto de saúde salas apropriadas, né, para que essas equipes atuem ali dentro. Então, por N motivos que a gente fez o levantamento, os indicadores relacionados ao grupo EMULT, ele não estava condizente, né? Ele estava muito abaixo da média. Então, eu tinha profissionais que estavam atendendo nesse grupo, mas eles não sanavam a minha ponta. Então, vamos lá. Eu tinha vários psicólogos no programa, porque foi um programa liberado para todas as unidades, porém, só foi fechado como que fala? Não é programas que fala, dois EMULTs, né? Então, desses 2 EMULTs, eu tinha em 2 postos. Os outros 15 postos, eles não abraçavam esse programa. Então, as meninas faziam a distribuição e essa psicóloga ou essa fisioterapia que atendia nesses postos aqui, a gente não via resolução na ponta. Então, eu continuava tendo muito encaminhamento, eu continuava tendo uma fila de fisioterapia de uma média de 900 a 1.200 pacientes na fila e não tinha resolução. Então, o que a gente fez? A gente vai tratar
tratar a causa, que é fazer protocolos, fazer metas, fazer um direcionamento. Então, a gente decidiu que a gente ia esperar, ia dar uma pausa nesse programa e resolver as clínicas. Tanto é que hoje a nossa fila de físio, acho que está em torno de 300 pacientes. 300 pacientes, 300 a 400 pacientes, sem o programa Emult. Imagine quando a gente vir forte aí em janeiro, com o programa Emult mais direcionado, com metas a seguir. Então, eu acho que quando a gente vai fazer implantações novas, a gente tem que ter cautela para ver se essas implantações vão ter grandes impactos na ponta. E é isso que a gente não estava vendo na Emult naquele momento. Isso não quer dizer que é um programa ruim. É um programa bom, um programa que a gente, o Dr. Cassiano nós como secretário queremos continuar, porém mais objetivo, com mais clareza de atendimento. Perfeito. Eu vou ler alguns recadinhos aqui, porque eu acho que essa entrevista é justamente até para a gente responder as perguntas dos nossos ouvintes e quem tem questionamento mesmo. O Gustavo Oliveira, ele diz: Ana, para especialista de endocrinologia, a espera ultrapassa 1 ano. A Viviane Santos: Ana, bom dia. Ontem fui no postinho buscar insulina, não tinha. A Marivânia Marques: bom dia. Pergunta para a secretária se o aparelho de mamografia já está funcionando na clínica da mulher. Primeiro vamos do Gustavo. O endócrino foi o que você falou, exatamente, né? Vai contratar... endócrino, a gente já está resolvendo esse problema. Realmente tinha esse déficit, né, de demora. Mas nos próximos dias aí a gente já vai estar resolvendo essa demora. Endócrino é uma especialidade que a gente não tem, né? Em grande escala. Isso não é uma realidade somente de Três Lagoas, é uma realidade nacional. Nós temos pouquíssimas especialistas. Hoje aqui na cidade do SUS nós só temos uma, doutora Larissa, ótima profissional. Então a gente foi atrás, né, com parcerias com Fiocruz e Albert Einstein, para a gente conseguir pela telemedicina, tanto endócrino pediatra como endócrino adulto. Para algumas especialidades, a gente sabe que existe uma carência muito grande, muitos não querem atender pelo SUS, até na questão da mamografia, a Marivânia até pergunta, né, do aparelho de mamografia, mas eu já entro até na questão de especialista, mastologista. Ontem até uma paciente que teve câncer, nos procurou justamente para dizer, olha, não tem mastologista no SUS, como que a gente faz? Nem acho que na Unimed também não está atendendo. Como que está essa questão, secretária? Tem certas especialidades que estão difíceis, né? Às vezes você tem no máximo 2 profissionais atuantes nessa especialidade, então você tem que recorrer a outros artifícios. A endocrinologia e outras especialidades a gente consegue por telemedicina. A mastologia não, né? Então a mastologia, quando eu iniciei o meu mandato, já estava sem algum tempo, né? Graças a Deus a gente iniciou as conversas e as parcerias. Hoje a gente tem uma reunião 8 horas, né, da manhã, com 2 pessoas, tanto com o Dr. Zuca como com a doutora Nayara, para a gente estar fortalecendo, né, vendo o que a gente consegue dessa parceria ali no ambulatório da Clínica da Mulher. Eu acredito que para a próxima semana a gente já tem novidades, a gente já reescreveu o fluxo, o doutor já conversou, né, com esses profissionais e realmente é isso, Ana. Tem especialidades que são difíceis você achar esse profissional. Então, por isso que a gente tem que entender esse fluxo, como que vai ficar esse fluxo, porque é uma especialidade muito importante, né? Essa especialidade é muito importante porque se diagnóstica que tá tudo bem, mas o problema é quando não tá tudo bem e eu tenho uma fila a ser tratada. Exato. Da mamografia já está funcionante, tá? O aparelho, a gente pegou também com o aparelho parado, ele já está funcionando, já está sendo marcado, e uma novidade também que a gente conseguiu aí uma verba, né, de uma deputada, Camila Jara, que ela propiciou pra gente, para Três Lagoas, uma verba de 1.319.000, se eu não me engano, para a compra desse aparelho digital, que ele vai fomentar muito mais aí esse vácuo que a gente tem hoje, porque hoje o nosso aparelho ele faz de 8 a 9 exames, num aparelho digital
eu consigo fazer 30 exames no mesmo Para período. quando teria já? Provavelmente essas emendas estarão chegando aí até outubro, mais ou menos, a gente já tá para a gente providenciar a compra. E a gente espera que o Hospital Auxiliadora consiga avançar no projeto também de radioterapia, enfim, de avançar esse atendimento em oncologia, né? O deputado Geraldo Rezende também está ajudando muito junto com a direção do hospital. Mas ainda falando em questão de médico, a Edneia Vieira diz, bom dia, sobre neuropsicologia, já faz mais de 1 ano que o meu neto está na fila. Também tem... A neuropsicologia, a gente precisa lembrar sempre que hoje o ambulatório, a saúde mental, né? Ela tem ramificações, né? Então a gente já tem uma certa dificuldade para abranger essa população que precisa da psicologia. A neuropsicologia ainda mais, porque volta no que a gente estava conversando. O especialista, ele é escasso. Né? A gente não consegue encontrar esse especialista. A gente tinha uma pessoa que ia conseguir uma abordagem melhor pra gente na rede, mas infelizmente ela tá se desligando, né? E aí a gente não consegue avançar muito. Mas ainda assim é uma das novidades que a telemedicina traz. Exato. A Thelma ainda acrescenta, né? E neurologista, ninguém fala sobre a demora em conseguir consultas, né? Para essas áreas de neuro, tanto pediatra como para adulto, é um problema. E como que resolver esses problemas? É a telemedicina que vai resolver? A neurologia, Ana, na verdade, a gente teve um período turbulento na neurologia, né? A gente perdeu os nossos profissionais da rede, a gente não tem o neurologista na rede hoje, mas a gente tem para onde encaminhar esses pacientes. Então, o hospital regional, ele está atendendo muito bem a parte neurológica, ele está fazendo todo esse acompanhamento. A gente vem com a telemedicina na neurologia já há um bom tempo, ela já acontece. E junto com essas novas parcerias, a gente vai aumentar ainda mais. Então, a neurologia, tanto adulta quanto pediátrica, ela não está com essa problemática que vinham apresentando. A gente já está conseguindo desenvolver bem ela. Tá? E ela é mais uma dessas filas que a gente vai conseguir. E o porquê que os médicos estão saindo do SUS, não querem mais atender na prefeitura? Por que os médicos estão se desligando da rede? Na realidade, tem vários caminhos, né? Porque quando você fala de prefeitura, desses métodos de atendimento, você tem que bater o cartão. A gente exige do ponto. Então, ele fica fixo ali. Ele não consegue sair para outras coisas, né? Então, tem muitos médicos que estão optando um consultório, estão optando em investir em consultório, investir no atendimento nos hospitais, porque ele é mais livre, né? Ele não exige dele ficar ali 8 horas dentro do SEM fazendo esse atendimento. Então, quando eu cheguei no SEM, a gente já não tinha os 2 neuros, né, que tinham se desligado. E depois o doutor Oacir também se desligou, ele ficou com um concurso, porque ele tinha 2 concursos, e aí ele optou pelo concurso que traz mais seja mais vantajoso, né, no ponto de vista pessoal para ele. Então, assim, a gente tem essas coisas, porque o médico que vai, né, ele tem uma carga horária extensa dentro do SEM, então, da especialidade, então ele tem que ficar ali aquele dia todo ali, então ele não consegue, né, fazer outros manejos. E o médico hoje, ele tem vários... E esse é o grande problema, tanto que o Ministério Público até notificou a Prefeitura para resolver esse problema, tem até ação, porque esse é o grande problema. Os médicos iam lá, atendiam X de paciente rapidinho, quando era 9, 10 horas iam embora e atender em outro lugar, tem alguns que nem iam. E o concurso prevê que você tem que ficar X de determinado horário dentro dos postos. Infelizmente, eles não querem, acabam tendo Na realidade, eles por ter, às vezes, vários outros, né, outras demandas, eles querem mais flexibilidade. Então, isso gera um descontentamento, né, pessoal. E vocês não podem, por exemplo, a prefeitura não pode permitir, como era antigamente. O médico vai lá, atende 10 pacientes, um exemplo, deu 9 horas, vai embora, vai para o outro, não pode isso. Essa flexibilidade a gente não pode ter, porque por legislação mesmo. Exatamente. A gente tem que cumprir a sua carga horária que foi destinada do seu concurso. O ex-vereador Valdomiro Aguirre diz, bom dia, Ana, sempre foi um problema, não só em Três Lagoas, mas no Brasil. O caso de cirurgias que tem demorado bastante. Sei que é difícil, mas essa nova administração tem algum projeto para diminuir esse tempo? Olha, em relação à cirurgia, é até uma realidade melhor do que das próprias consultas e exames, né? Hoje a gente... são poucas as cirurgias que a gente tem uma fila de espera. As cirurgias que a gente tinha uma fila de espera extensa, a gente conseguiu, esse mês, inclusive, já está acontecendo, né?
que eram cirurgias ortopédicas, ombro, joelho, elas demoravam muito, então a gente está sanando a nossa filha, né, nesse mês de agosto, setembro, ela está praticamente zerando, né? A gente tem uma realidade muito boa para cirurgias gerais, né, hérnia, a gente não tem mais espera, o paciente, o médico encaminha ele hoje para uma cirurgia de hérnia, semana que vem ele está executando. Então hoje a gente tem essa realidade na parte cirúrgica eletiva, né? A gente não tem mais essa espera. As poucas cirurgias que a gente tem uma certa dificuldade são cirurgias de alta complexidade, que aí já é um caso onde o próprio município não abrange, a gente tem que procurar o Estado. Mas a própria cirurgia de neurocirurgia hoje, a gente já está conseguindo resolver quase que 80% da fila no próprio hospital regional. Então, essa realidade das cirurgias, ela está muito boa dentro do nosso município. Certo. A Isabel Cristina, bom dia, Ana. Só voltando aqui, Ana, a insulina nós temos em todas as UBSs, tá? Ela não tá... Não tá em falta a insulina? Não. Então, para você que é Marivânia, né, que perguntou sobre a questão da insulina, segundo a secretária, tem nos postos de saúde, viu? A Isabel Cristina, bom dia, pergunta para a secretária se o aparelho de ressonância está funcionando, se já arrumou. Ressonância estava estragado, com problema, quebrado? Ressonância magnética? Não procede essa questão. Inclusive, a nossa fila de ressonância, ela roda muito bem. A gente não tem uma fila de espera aí para ressonância magnética convencional, tá? Um pouquinho de fila que a gente tem é para uma ressonância que exige um contraste, tá? A gente tem um pouco de fila, mas também já está sendo resolutivo, porque em parceria com o Hospital Regional a gente aumentou bastante essa execução. Certo. Gustavo, pergunta para a secretária por que vários exames laboratoriais não estão sendo ofertados como antes pela rede pública. Lembrando que exames básicos de rotina. O Gustavo está perguntando, né? Por que os exames laboratoriais não estão sendo ofertados como era antes. Lembrando que os exames básicos são de rotina. Não estão sendo ofertados mais? Todos os exames estão sendo ofertados como antes. Não houve nenhuma mudança a respeito desse ponto, tá? A Sueli, ela diz, bom dia, Ana, realmente está difícil, você tem que ter fé, tá? Para adoecer, a coisa tá... Buscar médicos e remédios, o exame está complicado. O Marcel Cap, parabéns pela entrevista, né? Com a Juliana Salim. A professora Gedalva Tenório também interagindo aqui com a gente. Enfim, são vários recados. Tem recado aí, Totó? Pode pelo WhatsApp? Pode ir, Totó. Tem um recadinho aqui do José Cardoso perguntando sobre dentista para canal. Tá 3 meses, ele disse que não consegue. E o Wilson perguntando sobre fisioterapia. Ele fez uma cirurgia e também está há 3 meses esperando. Ana, eu vou aproveitar até essa questão aí que ele comenta da fisioterapia, né? Principalmente nesse caso que ele fala que fez uma cirurgia e está há 3 meses esperando. Hoje a gente tem uma fila separada para paciente pós-operatório que necessita de fisioterapia. Justamente para não perder o foco desse pós-operatório dele e ele conseguir fomentar essa fisio. Por que a gente tem uma dificuldade